Líderes de Bancada, um podcast do Jornal de Leiria. O Líderes de Bancada está de volta. Comigo tenho o Fábio Bernardini e Raul Testa, deputados do PSD e do PS na Assembleia Municipal de Leiria, para um debate sobre a atualidade local e regional. Neste episódio vamos analisar os desenvolvimentos referentes às eleições legislativas e autárquicas relacionadas com os processos de escolhas de candidatos, o reforço dos apoios ao associativismo e às freguesias em ano eleitoral e também ainda voltamos também à questão do projeto de alta velocidade a propósito do processo de consulta pública que chegou agora ao fim. Comecemos então pela política. O processo de escolha dos candidatos a deputados está em marcha. O PSD, ou a Aliança Democrática, o Bloco de Esquerda, a Iniciativa Liberal e a CDU já anunciaram os seus principais candidatos pelo distrito. No caso da Aliança Democrática, nos primeiros 5 lugares da lista, a única alteração é a entrada de Margarida Balseiro Lopes a liderar a candidatura e a saída de Telmo Faria. Começo pelo Fábio. Como é que vês esta troca? Foi uma boa opção para a cabeça de lista que volta a ser a Margarida Balseiro Lopes? Sim, e sem dúvida. A Margarida já ganhou eleições, enquanto cabeça de lista, foi das mais jovens a candidatar-se. É uma pessoa que conhece sebejamente o distrito, porque é daqui e já leva muitos anos também de atividade política e, portanto, gosto particularmente do Telmo Faria, mas não sabendo quais foram as decisões que o levaram a não estar nesta lista ainda, parece-me que é uma excelente escolha, ainda por cima sendo ministra também, não ficamos nada a perder o PSD com esta escolha. Com esta escolha. No caso, ao contrário do que aconteceu com o PS, o PSD manteve nas listas das legislativas candidatos já anunciados às autárquicas, é o caso de Sofia Carreira, que será candidata à Câmara de Leiria, pelo menos está já anunciada. O que é que pensas Raul, o que é que pensas desta possibilidade de dupla candidatura? Não concordo, minimamente. Acho que... E isso era aquilo que eu iria comentar relativamente aqui a esta questão. Acho que não faz sentido nenhum para mim a Sofia Carreira estar na lista de deputados do PSD e figurar igualmente como candidata à Câmara Municipal de Leiria. Acho que os políticos, os lugares políticos não são um trampolim do qual se pode saltar para dentro e para fora consoante dá jeito. E percebo que há uma tendência generalizada para fazer isto, nomeadamente com os cargos da função pública. Há muitos políticos que têm cargos técnicos na função pública e quando por algum motivo perdem eleições voltam para o seu lugar. É cómodo, não há dúvida. É cómodo e é uma questão de segurança laboral até para a própria pessoa. Eu entendo do ponto de vista das pessoas. Não consigo entender que seja aceitável que isso aconteça. Neste caso em concreto estamos a falar a pessoa vai para deputada, ainda por cima está num lugar que é claramente elegível e portanto vai ser deputada e pronto, e depois candidata-se à Câmara. Se não der, que não vai dar, mas se não der, mantém como deputado. Não acho que isto seja sério. Fábio, é uma situação que pode fragilizar a candidatura do PSD à Câmara de Leiria e o mesmo há de acontecer em Caldas da Rainha, uma vez que Hugo Oliveira também deverá ser o candidato à Câmara e também está na lista de candidatos a deputados. Não tenho a mínima dúvida. Para mim também não faz sentido nenhum. Reconheço que em partidos mais pequenos, onde não têm tantos quadros, haja esta necessidade. Agora, num partido como o PSD ou como o PS, acho que isto é um insulto a todos os militantes. É isso porque mesmo. claramente nós temos quadros no PSD que podiam perfeitamente ir, sendo que já está anunciada a Sofia como candidata à Câmara de Leiria,
havia perfeitamente outras pessoas que estariam certamente disponíveis para fazer parte da lista com a mesma competência do que a Sofia, e portanto não faz qualquer tipo de sentido esta escolha. Aliás, e os argumentos que são utilizados para justificar esta escolha, de como tem que estar disponíveis para o partido, ou é melhor estar como candidata, dá mais força. Estes são argumentos que não fazem qualquer tipo de sentido, nem sequer são... A utilização deste tipo de argumentos é quem já perdeu a noção do bom senso, para não dizer outra coisa, e portanto acho que isto não faz sentido. Nós não podemos ter uma candidata que já parte atrás, não é? Porque o PC está a tentar recuperar a Câmara, e portanto já necessariamente parte atrás, e a candidata estar durante os próximos 2 meses ocupada com outros conselhos, com outra candidatura. Portanto não faz qualquer tipo de sentido. Aliás, e a mensagem que dá também a quem vai eleger nas autárquicas é de que esta se calhar não foi a primeira opção da própria candidata, não é? Porque a primeira opção que ela literalmente é as legislativas, que é onde ela vai agora se candidatar. Portanto, isto para mim é um erro tremendo. Não faz qualquer tipo de sentido. Espero que ainda haja tempo de haver aqui alguma alteração, que eu não acredito, mas alteração seria escolher um outro candidato à Câmara, ou apostar noutro? Por exemplo, sim, porque se a candidata está apostada nas legislativas, acho que não faz sentido nenhum ir à Câmara de Leiria. E agora a situação mudou, não é? Essa é a questão. Certo. Agora, antes era uma coisa, ela não tinha que fazer campanha para as legislativas, e agora tem. Sim, é isso. E portanto isto não faz qualquer tipo de sentido. Não me parece sequer que isto augura alguma coisa de bom naquilo que diz respeito à candidatura à Câmara de Leiria. Aí, nesse caso, o PS deu aqui ao fechar de facto a hipótese de candidatos às câmaras já anunciados serem às legislativas, deu algum exemplo daquilo que consideras bom senso neste processo? Eu não acho que tenha que haver obrigatoriamente essa regra. Eu acho que isso também depende da consciência de cada um, porque não é só o partido impor essa regra. Eu acho que o candidato também tem que ter essa consciência e fazer essa autocrítica, que me parece que aqui não foi o caso. No PS, a Federação Distrital só tomará posição sobre o dossiê das legislativas, aliás, nos próximos dias. É provável, ou o mais provável, cabeça de lista será Eurico Brilhante Dias. Parece-te uma boa opção? Não parece uma boa opção. Não por causa do Eurico Brilhante Dias, que é uma pessoa com valor, mas não me parece uma boa opção, porque já falei aqui, ainda no episódio passado, julgo eu, que para mim os deputados pelo círculo eleitoral do Distrito de Leiria devem de ser do Distrito de Leiria. Ou seja, aquele argumento... Não parece uma ideia assim tão estranha. Mas aquele argumento que eles também são deputados pela nação... Então para que é que existem círculos eleitorais por regiões? Se existem círculos eleitorais por regiões, não faz sentido nenhum que os deputados... É que se esse argumento vale, então não se meta nenhum de Leiria. Não é? Então vão todas as pessoas de Lisboa, do PS... As listas do PS já tiveram mais longe disso. Também é verdade. 66% daqueles que entraram na última vez não eram de cá. E portanto eu não concordo minimamente com esse argumento, nem sequer faz sentido nenhum, por isto mesmo que eu acabei de dizer. Então no dia em que o secretário-geral quiser meter os 3 primeiros, por exemplo, que foram o número de deputados que o PS pôs nas últimas eleições, deixa de ir gente de Leiria. Isso subverte totalmente o sistema. Não é para isso que foi feito o sistema. Já estava na altura de haver uma alteração constitucional. Estava, claramente. Isto não faz sentido nenhum. Veremos então quais são as decisões do Partido Socialista que hão de ser tomadas nos próximos dias. Entre os restantes, e agora falar aqui um bocadinho entre os restantes cabeças de lista que já foram anunciados pelo Distrito, sobressai aqui a escolha do Bloco de Esquerda, que está a apostar em Fernando Rosas, o histórico do partido, que regressa à política e com o qual o Bloco de Esquerda espera conseguir voltar a eleger um deputado por Leiria. Como é que vês, Fábio, esta escolha? Achas que foi aqui jogar, digamos assim, as cartas todas numa tentativa de recuperar o deputado perdido? Sim, sem dúvida. Parece-me que estão numa situação, estão a demonstrar que estão um bocado aflitos naquilo que diz respeito à representação do Bloco de Esquerda, que tem vindo a descer drasticamente nos últimos anos, e portanto é aqui uma última tentativa de tentar aqui de alguma forma com estas personagens mais antigas, ter aqui algum tipo de votação que lhes permita ter aqui um deputado que eu acho muito difícil, principalmente desde a chegada do Chega,
Pelo método onde é muito difícil eles conseguirem eleger, e com o crescendo que também tem havido da iniciativa liberal, mas ainda assim é uma última tentativa, mas só demonstra que estão de alguma forma desesperados. E também aqui aquilo que tem sido a liderança da Mariana Mortágua, com uma série de incidências, também é uma forma de tentar aqui ir buscar esses históricos para também não se falar tanto dessas incidências. Tentar aqui abafar algumas dessas incidências. Das legislativas para as autárquicas, a Federação do PS ratificou esta terça-feira os nomes de 12 dos 16 candidatos às câmaras do distrito. Entre os novos cabeças de lista, além daqueles que estão em funções e que vão ser reconduzidos, entre os novos cabeças de lista há 2 antigos autarcas do PSD, em Figueiró dos Vinhos, Carlos Quintas, e em Alvaiazer, Agostinho Gomes. Raul, como é que vês esta estratégia de recorrer a antigos militantes de outros partidos? É uma coisa que faz alguma confusão? É uma provocação. Bem, em primeiro lugar, deixa-me só responder à pergunta anterior, que não tive hipótese. Ok, peço desculpa. Não faz mal. Relativamente à questão do Bloco de Esquerda, é com bastante agrado que vejo o regresso de alguns símbolos antigos do Bloco de Esquerda, como o Francisco Louçã e o Fernando Rosas aqui em Leiria. A verdade é que também não sei se é possível reconquistar o deputado, portanto neste caso seria o Fernando Rosas, eleito para a Assembleia da República. Eu pessoalmente gosto bastante do Fernando Rosas, e gosto mesmo que o Bloco de Esquerda, apesar de, infelizmente parece-me por desespero, mas gosto que o Bloco de Esquerda esteja a ir buscar coisas ao seu passado, porque o passado do Bloco de Esquerda é de facto melhor do que o presente. E o Bloco de Esquerda nos últimos anos deixou-se enredar pela cultura de um progressivismo exacerbado, que não é a função principal da extrema-esquerda e da esquerda em si. A função principal da esquerda é a redistribuição de rendimentos e é um mundo mais justo para os trabalhadores do país. E a esquerda parece que se esqueceu disso em detrimento de outras causas, que são nobres também e que merecem apoio, mas que não são. Mas que está muito core focada business. nesse. Eu acho que a esquerda se esqueceu foi da criação de riqueza para depois haver essa redistribuição, mas isso é uma provocação. Isso é uma provocação, é a tua ideia. Tranquilo, mas eu acho que de facto a esquerda tem que ter como a sua bandeira principal a defesa dos direitos dos trabalhadores. Tudo o resto é bom, mas é secundário. Relativamente à escolha de. Sou terminantemente contra. Não acho que seja. Isto não é dizer que não concordo com a inclusão de independentes nas listas estamos aqui a falar de pessoas. Estamos a falar de pessoas que já foram militantes de outros partidos. Assim, se me disseres foi militante de outro partido, mas depois, entretanto, já foi militante deste partido em concreto, seja o PS ou outro qualquer, e já há não sei quantos anos, quer dizer, as pessoas, não é cadastro ser militante de um partido e depois mudar de opinião e ir para o outro. Estou a dizer isto e eu também só fui militante do PS, não estou a defender-me. Mas não acho que seja cadastro, acho que as pessoas têm direito a mudar de opinião. A questão é quando fica subjacente que isto não é bem uma questão de opinião, é uma questão de poder. E quando é uma questão de poder, é feio. Estamos a dar a volta ao texto para conseguirmos ganhar uma eleição. E isso não me parece aceitável. Fábio, concordas? O PSD também já esteve nesta situação, mas isto pode também de alguma forma virar-se contra os próprios partidos, ou seja, como é que o eleitorado reage depois a estas trocas de cores partidárias, embora, como disse o Raul, obviamente que não é cadastro, mas... Sim, eu percebo a lógica dos partidos, porque realmente, e principalmente quando estamos aqui a falar das autárquicas, estamos muito mais a falar das pessoas do que propriamente dos partidos. E percebo que realmente, se aquela for uma pessoa que o partido acha válida, que o vá lá buscar. A mim, pessoalmente, eu sou contra, faz-me alguma convicção, porque eu pergunto onde é que ficam as convicções aqui. Eu sou uma pessoa que estou neste partido por convicção, porque são os meus ideais e, portanto, faz-me alguma confusão eu amanhã estar noutro partido a defender uma coisa totalmente oposta, e principalmente quando estamos aqui a falar PS-PSD, embora tenha algumas coisas
parecidas, mas na sua maioria não são partidos opostos e, portanto, a mim faz-me confusão, mas percebo a lógica dos partidos, mas eu não concordo. Que é uma forma, pelos vistos, o Hugo Soares, quando esteve aqui há uns meses, quando esteve aqui em Leiria e que falou que realmente que o PS andava aí a tentar ir buscar militantes ao PSD, parece que estava certo na convicção dele. Sim, e até aqui em Leiria parece-me que isso também irá acontecer. Em algumas candidaturas à junta e por aí fora, e portanto, eu percebo, aliás, o PSD aqui em Leiria tem crescido à conta, o PS tem crescido à conta dos ex-autarcas do PSD. Basta ver os antigos presidentes de junta que agora vão acabar o mandato e que na sua maioria foram presidentes ainda de junta pelo PSD. Portanto, eu percebo essa tática e é uma tática que resulta, mas ainda assim eu, no meu entender, não acho que faz sentido nenhum. O Fábio estava, não sei se estava a querer provocar de que o PS tem crescido à conta do PSD. É um facto. É um facto, nem que seja em votação, não é? Em votação é indiscutível. E também essa votação também vem por algum motivo, não é? E o Fábio tem alguma razão naquilo que disse. Houve de facto alguns quadros do PS que eram quadros do PSD anteriormente. Nas últimas semanas, vários municípios têm anunciado o reforço de verbas para as associações, seja culturais, seja desportivas, e também para as juntas de freguesia. Leiria Felo ainda recentemente assinou um conjunto de contratos com as juntas de freguesia e também com as associações culturais, mas obviamente não é caso único e estamos a falar de uma estratégia eleitoral, Fábio, ou também do reconhecimento que localmente se faz mais com menos e de que as associações têm um papel importante a desempenhar? É um bocado as duas. Claramente este reforço e este aumento de verbas é eleitoralista, como é lógico, mas ainda assim vem na senda daquilo que tem, pelo menos aqui na Câmara de Leiria, vem na senda daquilo que tem sido uma aposta e bem. O PSD tem estado sempre ao lado desta aposta da distribuição, quer pelas associações, quer pelas juntas de freguesia, e portanto faz sentido que haja este aumento, e nós temos sido sempre a favor deste aumento. Agora, claro que não deixa de ter aqui também uma componente eleitoralista, não é? Por exemplo, aqui estamos a falar de verbas, por exemplo, do ProLeiria, quando ainda há 2 anos atrás estava tudo embrulhado porque não havia verbas e não havia pagamentos às associações, e portanto nota-se que em autárquicas há sempre este empolamento daquilo que são estas questões. É normal, Raul, que assim seja, ou de facto é também o reconhecimento da importância que as autarquias têm e que as associações têm no desenvolvimento das comunidades? Discordo daquilo que o Fábio estava a dizer, porque naturalmente, tendo em conta que estamos em ano de eleições, há sempre essa dúvida, há sempre essa questão de se é eleitoralista ou não. O que eu discordo é que naquilo que estávamos a falar relativamente aos pagamentos do ProLeiria, e eu como dirigente associativo sei bem, aquilo que aconteceu foi um desacerto que aconteceu durante a pandemia e que a Câmara Municipal de Leiria teve alguma dificuldade, mas que conseguiu resolver agora no final de 2024. Daí que os apoios de 2025 sejam feitos agora, como sempre foram antes da pandemia, que era por volta desta altura. Ou seja, as candidaturas eram até 31 de outubro ao ProLeiria, e depois normalmente a decisão é nos primeiros meses do ano, fevereiro, março, e as verbas devem estar disponíveis lá para maio, junho. Isto era o normal. Durante a pandemia, por uma série de motivos que nós sabemos, não é? As câmaras tiveram outras prioridades, e também porque fizeram outro tipo de apoios às associações, não pelo ProLeiria, porque o ProLeiria pressupõe atividade e não houve muita, não é? Fizeram outro tipo de apoios relativamente a apoios de regressar à atividade, apoios também para compra de material de proteção para as poucas atividades que havia, e portanto eu acho que neste caso poderia ser eleitoralista se dissermos que o orçamento para a ProLeiria aumentou muito. Eu acho que não.
Mas se fosse esse caso, poderia aceitar a crítica de ser eleitoralista. Neste caso, a crítica de ser eleitoralista por ser nesta altura ou por ser antes das eleições, acho que não faz muito sentido, porque ela sempre foi assim, está no regulamento. É assim. Ou seja, se é eleitoralista, o argumento também vale ao contrário, porque as oposições normalmente nunca se opõem a este tipo de apoios, não é? Claro. Deixemos então a política de lado, passemos agora a um outro assunto que tem estado também na ordem do dia aqui na nossa região, o projeto da alta velocidade. A consulta pública do estudo de impacto ambiental do troço Soro Carregado, que é aquele que atravessa aqui o distrito, terminou no final da semana passada com mais de 900 participações, 920 para ser mais precisa. O que representa, Raul, este nível de participação? Porque estávamos de alguma forma habituados a que fossem só as câmaras, uma ou outra associação, e de facto tivemos aqui uma participação significativa. Sim, também estamos a falar de um troço, de um projeto impactante, que tem um impacto muito grande nas casas diretamente de pessoas. E essas pessoas também têm amigos e também têm familiares, e portanto eu deduzo que este aumento gigantesco de participação, eu honestamente nem nunca tinha visto 920 participações numa questão local, e portanto eu deduzo que seja essa a situação. Não só é um investimento gigantesco, não é? Como tem um impacto enorme, e portanto eu deduzo que seja isso. Mas ainda bem, é de louvar, é bom sinal. Pode ser que as pessoas, não sei se aquilo que as pessoas estão a pedir vai ser atendido. Até gostava de uma certa forma que sim, só para mostrar às pessoas que quando nos movemos e quando expomos as coisas ao poder político, o poder político eventualmente ouve, pode não ouvir, mas há momentos em que ouve, e portanto até gostava que fossem atendidas as vontades das pessoas. Sendo certo, digamos assim, diria eu que neste tipo de projetos o interesse público acabar-se-á por sobrepor ao particular, não é? Claro. Fábio, como é que viste o envolvimento nomeadamente do município de Leiria com as sessões de esclarecimento? Achas que fez bem o trabalho que lhe competia de promover esta discussão e este esclarecimento das populações? Eu acho que sim, até era nesse ponto que eu ia começar. Eu acho que houve aqui uma mudança de atitude naquilo que diz respeito à discussão pública deste Executivo. Não foi assim no passado, mas neste caso aqui teve uma postura diferente, e acho que percebeu que só temos todos a ganhar quando as discussões são feitas de forma aberta e entre todos, e portanto aqui a Câmara há que dizer que teve aqui um papel importante naquilo que foi a discussão deste tema, e isso também certamente ajudou para o esclarecimento da população e até pela forma de como podemos fazer esta participação, e portanto aí de louvar aquilo que foi o trabalho essencialmente da Câmara. E aqui neste caso aqui da Brosa também há um movimento que é a Brosa Viva, se não me engano, que também ajudou muito. É um movimento de populares, independentes, partidário, que também ajudou muito à divulgação deste tema, e também ajudou a que houvesse certamente estas participações todas. No parecer que deu, o município de Leiria criticou o fato de o estudo passar quase ao lado dos impactos da construção da estação da Barosa, nomeadamente ao nível das acessibilidades. Raul, era importante que esta questão estivesse já também estudada nesta fase. Tem razão a Câmara quando diz que se fala muito, que no estudo não se foca muito a questão do impacto e que vai ser grande ali naquela zona, nomeadamente ao nível das acessibilidades? Sim, tem razão. Era importante que o estudo mostrasse isso, até porque as pessoas que vão ser afetadas têm certamente que fazer contas à vida e organizar o seu destino. E portanto acho que é importante, até, e não é só por uma questão privada, é uma questão também pública, para nós todos percebermos o impacto que esta solução tem no território.
Acho que era muito importante e isso falha e, portanto, acho... Sim, porque o estudo foca-se muito nos impactos do traçado, mas, por exemplo, no caso das acessibilidades, da ligação das acessibilidades à estação, neste caso à estação da Barosa, é um bocado omisso nesse aspecto, não é? Sim, eu concordo a 100%. Nós não podemos estar a falar de um projeto desta magnitude e não pensar já à partida aquilo que vai ser o impacto. É que não é só na Barosa, é o impacto em toda a região, não é? Porque Sim. toda a região vai confluir para aquela zona e, portanto, nós necessariamente quando apresentamos uma solução temos que apresentar depois como é que as pessoas vão fluir para aquela zona e parece-me essencial haver esse estudo. E eu espero nesta fase prévia. Eu espero que não seja por um terrível motivo, que é o motivo de não estarem a ser previstas nenhumas acessibilidades específicas para esta zona. Sim. Seria incompreensível, claro. Eu temo. A única referência que é feita no estudo de impacto ambiental em termos de acessibilidades é a duplicação do viaduto e da Estrada Nacional 242 ali no troço entre a entrada, a saída de Leiria isso e... é o mínimo. É o mínimo. É o mínimo, totalmente o mínimo. Aliás, nós precisamos claramente de uma forma de fazer uma circular externa por essa zona e ainda bem não sei como, quer dizer... E se calhar até haver outras alternativas para chegar à estação, não sei, não tem que ser necessariamente pela Barosa, pode ser por outro lado, não é? Haver outras vias novas e, portanto, isso tem que ser estudado e pensado. Um outro projeto com impactos na região que está também em consulta pública, neste caso no norte do distrito, falo da instalação de uma central fotovoltaica flutuante na barragem do Cabril. Está, como disse, em avaliação de impacto ambiental. No parecer que emitiu, a comunidade intermunicipal exigiu o cancelamento imediato do projeto, pelos impactos ambientais e socioeconómicos. Fábio, tens acompanhado um pouco de perto este processo, também pela tua ligação a Pedrógão Grande. Acreditas que as entidades responsáveis serão sensíveis aos argumentos de quem localmente se opõe ao projeto ou neste caso já... Não sei, eu tenho a esperança que sim, mas neste momento não tenho essa convicção, porque nós estamos a falar aqui de um processo que começou muito mal pelo anterior governo, que hipotecou aquela região sem sequer ouvir a região, e portanto eu acho que aí o ministro José Matos Fernandes e na altura o secretário de Estado João Galamba foram cobardes no sentido em que lançaram um projeto destes sem sequer ouvir a população. Nós só fomos ouvidos à posteriori e, portanto, eu acho que isto só por aí é logo um erro. E depois estamos a falar de um projeto que vai ter um impacto naquele espelho de água enorme, não é? Nós estamos a falar de uma zona e de uma barragem que tem uma qualidade de água fantástica, que tem um potencial de turismo, de atração turística e tudo mais, de esportes náuticos e por aí fora enorme, que está a ser agora muito trabalhada pelos municípios e, portanto, isto vai causar um impacto estrondoso naquilo que é aquela região e, portanto, só para não dizer outra coisa, que é, não faz muito sentido nós estarmos a tapar os nossos recursos naturais com este tipo de infraestruturas, supostamente em nome do ambiente. Quer dizer, isto é o maior contrassenso que existe, não só aqui, mas em como deixarmos de ter hectares e hectares de floresta para meter lá também centrais fotovoltaicas. Isto é uma ideia errada que parte da Europa, isto não é só culpa portuguesa, mas parte da Europa, que claramente tem políticos que não compreendem o que é o ambiente. Só pode ser porque isto não faz qualquer tipo de sentido. E em relação aqui a este caso, eu digo que não tenho muita confiança, porque nós estamos a falar aqui de uma entidade que já foi a concurso, que ganhou o concurso e, portanto, não sendo adjudicado ou não sendo efetivado este processo, tem certamente, isso já está previsto, também foi outra coisa errada quando foi lançado o concurso, vai ter que receber certamente milhões e milhões e, portanto, o Estado vai ficar sempre prejudicado de uma forma ou de outra e, portanto, eu espero que seja prejudicado na parte dos milhões e não hipotecar aquilo que é as gerações futuras e o ambiente naquela zona. Preferias que houvesse lugar a essas indenizações do que hipotecar eu acho que sim, porque aquele é um mal menor nesta fase, não é? Porque os milhões nós podemos ir recuperá-los noutros lados, agora o meio ambiente e a natureza não, e, portanto, eu preferi isso. Faz sentido, e uma das críticas que é feita no
parecer da comunidade intermunicipal tem a ver com esta falta de consulta prévia aos municípios, às comunidades locais. Faz sentido neste tipo de projetos que são de facto impactantes que haja essa consulta prévia para que de facto não se dê, digamos assim, quase como um fato consumado, um projeto desta natureza? Depende. Eu diria que a resposta a isso depende. Para mim, se o projeto em causa fosse um projeto ecológico, que em termos ecológicos fosse um claríssimo ganho, não acho que seja necessário ouvir a população. Eu sei que isto se calhar não é muito popular de se dizer, mas a verdade parece-me que é esta. Para mim, a minha verdade. Ou seja, para mim, acho que se fosse um projeto com claro interesse ecológico, e que, portanto, não podia ter algum impacto na região, mas que fosse um impacto a bem da ecologia, e que não tivesse impactos negativos na própria ecologia, eu acho que a população poderia não ser ouvida, porque é o bem mais precioso que nós temos, é de facto o meio ambiente. E neste caso aqui a água. O que se disser, e a água, concretamente, diga-se o que se disser. Aliás, o que o Fábio estava a dizer sobre mandarem-se abaixo florestas para instalar painéis fotovoltaicos, e eu sou um grande defensor da energia fotovoltaica. Eu próprio tenho painéis fotovoltaicos em casa, e eu, quando comecei a vê-los há uns anos, eu não queria acreditar. Não queria acreditar. A minha primeira ideia, a primeira sensação foi: ok, não, eles puseram estes painéis fotovoltaicos aqui nesta extensão toda, mas já não havia árvores. E também, pronto, se calhar não havia, e portanto plantá-las também não fazia muito sentido. Mas a verdade é que não. Pois não. São mesmo, não só há em sítios que de facto também já não há árvores, mas também há em sítios onde se mandam árvores abaixo. E repara, há uma coisa que parece que as pessoas não pensam muito. Quer dizer, eu próprio também não estava desperto para este facto, mas a verdade é que quando se corta uma árvore, aquela questão que nós falamos das árvores andarem a absorver o dióxido de carbono e a mandar fora oxigênio, que é essencialmente o que elas fazem, elas também mandam dióxido de carbono, mas mandam mais oxigênio do que aquilo e retiram da atmosfera o dióxido de carbono. Todo esse processo e todo o dióxido de carbono que uma árvore absorve durante a vida é libertado quando a árvore é cortada, naturalmente, e depois queimada. Eles não a cortam e mandam fora, não é? Portanto, eles vão usar, quem corta as árvores vai usá-la inevitavelmente para lenha, e a lenha liberta dióxido de carbono. Portanto, é uma loucura nós estarmos, mesmo que se diga aquela questão de ok, cortámos 200 árvores, mas vamos plantar 1000. Ok, mas é que essas 1000 árvores só vão começar a absorver dióxido de carbono daqui a muitos anos. Daqui a muitos anos. E essas vão deitar já fora todo aquele que absorveram durante os outros anos todos. E portanto. E não é só isso, o tratamento que se dá para a limpeza deste tipo de painéis fotovoltaicos mata toda aquela zona. Deixa-me só dizer uma última coisa sobre os painéis fotovoltaicos, que isto é uma questão que causa bastante transtorno. Eu gostava de assistir a Estados que obrigassem as empresas que querem fazer centrais fotovoltaicas a colocar os painéis fotovoltaicos nos telhados das casas das cidades. Mas porquê é que não se faz isso? Certo, isso devia ser a primeira opção. Dir-me-ão, é muito mais caro uma empresa e menos rentável. E menos rentável, eventualmente, acredito que seja. Mas a verdade é que nós temos que perceber que temos milhões de metros quadrados de telhados disponíveis. Não é preciso ir mais longe. Aqui em Leiria temos o estádio de Leiria, por exemplo, podia estar coberto. Portanto, temos milhões de metros quadrados disponíveis. E eu até acho que o Estado aí podia fazer uma questão que era: ok, nós vamos concessionar a cidade X, e os prédios que não tiverem, naturalmente teria que haver muitas regras para isto, mas eu acho que os prédios podiam não ter que dizer nada. Eram obrigados a levar com painéis fotovoltaicos e pronto. Porque imagino que seja muito difícil uma empresa ter que lidar com, sei lá, 30 prédios ou 30 reuniões de condomínio. Deve ser impossível, não é? Portanto, eu acho que aí sim o Estado deveria ter o poder de impor, e não nas nossas florestas, que está tudo doido. Tá. Estamos então a fechar este episódio. Vamos então passar ao melhor e ao pior da quinzena. Fábio, começo por ti. O que é que mais positivo e mais negativo aconteceu nestas 2 últimas semanas? Para mim o pior foi a notícia que a AREI ardeu em 2024. Foi a maior dos últimos anos. Parece que
enquanto país somos incapazes de aprender com os nossos erros e, portanto, isto é necessariamente negativo. O melhor, e já que falámos aqui do ambiente também, há um projeto relativamente recente que é o Nazaré Green Hydrogen Valley, que pretende aqui a descarbonização da indústria do vidro e do cimento, apostando aqui na produção de hidrogénio, e conta com o apoio e com a validação da Associação Zero, e parece-me aqui um projeto muito interessante. E que vai ser impactante ali para a indústria, nomeadamente da Marinha Grande, a indústria vidreira e cimenteira. Sim, exatamente, sim. Raul, o teu melhor? O melhor, sim, é começar pelo melhor. A requalificação do IC2 entre Marinhas e Pombal, acho que é muito necessário. Espero que também haja uma requalificação do IC2 entre Leiria e Meirinhas, e que também haja requalificação breve do IC8, que é uma desgraça total. O Fábio que o diga. O Fábio sabe melhor que eu, melhor que nós. A asta pública dos lotes do Parque Empresarial de Monte Redondo, que é um processo que demorou muito, mas está feito, vai estar agora feito. E as 920 participações da consulta pública do projeto da linha alta velocidade, como já aqui falámos. O pior ou o mais negativo? O pior, eu não quero estar sempre a falar nisto, mas a questão dos dados da segurança ou da insegurança a nível nacional têm sido novamente manipulados, e a culpa é da imprensa. Desculpa, Anabela, mas a verdade é que a imprensa tem o problema de estar dependente de cliques e dependente de visualizações, e gera muito mais cliques dizer que os crimes estão a aumentar como nunca, do que dizer que o crime se mantém. E a verdade é que, apesar de nós termos mais população agora, e temos mais agora do que há 5 anos, por exemplo, eu tenho um gráfico onde posso mostrar isto perfeitamente. Houve 14 mil crimes reportados, crimes violentos, e 14 e qualquer coisa, eles não especificaram ainda, porque ainda não saiu o relatório anual oficial do RASI. Ainda não saiu, portanto eu não sei qual é entre os 14 mil, entre 14 mil e 15 mil. Portanto, está na casa dos 14. E na casa dos 14 já estava o ano passado. Portanto, ano passado foi 14.300 e qualquer coisa. Ou seja, dizer-se que ele subiu quando está praticamente igual, naturalmente podem dizer subiu 0,2%, sim, certo. Mas isto não é nada relevante. Isto é uma oscilação como acontece todos os anos. Todos os anos sobe ou desce. Só sobe ou desce. Portanto, se nós virmos nos últimos 10 anos, eu nem vou para os últimos 15 anos, porque nos últimos 15 anos mostra uma descida abrupta do crime. Mas se formos para os últimos 10 anos, continuamos a ver uma descida. Quer dizer, se formos para últimos 10 anos e criminalidade geral, não violenta, podemos falar nos últimos 3 ou 4 anos numa estagnação. E aí, eventualmente, sim, não há uma descida, há uma estagnação. Mas também não há uma subida. Agora, a percepção de que estamos mais inseguros aumentou, não tenho dúvidas. Porque se calhar passamos o tempo a falar nela, na insegurança. E também a forma como se analisa os crimes não é propriamente a melhor. Eu preferia também que se analisasse os crimes pelo tipo de crime, não é? Quer dizer, um furto não é a mesma coisa que uma violação, não é? E um roubo, que até é criminalidade grave, não é a mesma coisa que uma violação. Portanto, também se falou agora no aumento das violações, quase para o dobro. Ou dobro, já não me lembro. Aumentou bastante. Portanto, eu acho que é importante termos cuidado como é que falamos deste tema, porque depois, se falamos deste tema de uma forma não séria, damos razão àquelas pessoas do Chega que dizem que isto é uma desgraça e que os imigrantes e não sei o quê. Portanto, eu aí só não concordo na parte em que acho que a comunicação social não é o principal culpado, porque a comunicação social espelha aquilo que muitas vezes é a informação. Mas empola a informação. Certo, mas eu acho que isso é natural. Não, mas é que a comunicação social tem o objeto, a obrigação, estava-me a faltar a palavra, tem a obrigação de
fazer fact-checking. Certo, mas mesmo que faça isso, as pessoas quando forem ler vão ler da forma que querem. Eu acho que o Estado aqui nos últimos anos, principalmente nos governos de PS, falhou muito naquilo que é a prevenção e naquilo que é a própria resposta. E tens razão. E eu acho que isso é que vai empolar apesar de eu dizer isto, eu acho que o Estado deve financiar mais a polícia e deve haver mais meios, e nós devemos ver mais a polícia, que é pelo menos para acabar com a percepção de insegurança. Passemos então às sugestões para os próximos dias. Fábio, o que é que nos propões? O Festival de Teatro Juvenil Miguel Franco já celebra a sua 30ª edição e tem aqui uma série de eventos por esta região. São 21 peças de teatro que envolve 12 escolas do Conselho, uma escola da Batalha, da Marinha Grande, vários grupos juvenis, e portanto parece-me algo muito interessante. Isto está a decorrer desde março até junho, portanto. Aqui uma sugestão de teatro no Dia Mundial do Teatro. Raul, o que nos sugeres? Em primeiro lugar, a Assembleia dos Pequenos Deputados, que é uma iniciativa muito interessante da Câmara, e depois tenho que falar em causa própria novamente, mas os Lobos de Leiria vão receber este domingo o Sport Lisboa e Benfica às 10 da manhã no campo do GRAP, nos Pozos. A entrada é livre e portanto são as camadas jovens, tanto dos Lobos como do Benfica, em rugby, e vão jogar uns contra os outros e divertir-se. Ok, espero que corra tudo bem. Fechamos assim este episódio do podcast. Voltaremos dentro de 15 dias. O som, como habitualmente, está disponível no site do Jornal de Leiria e no Spotify, e o resumo da conversa pode ser lido na edição impressa do Jornal de Leiria da próxima semana. Obrigada. Obrigado.